Temor e tremor. Essa é uma expressão muito comum, utilizada no púlpito, geralmente por pregadores, pastores, quando dizem que estão com temor e tremor. Quem nunca se perguntou o que seriam essas duas expressões e qual a diferença, a distinção entre elas? Bom, essa pergunta foi feita para mim e eu quero respondê-la a partir de um texto bíblico que tem essas duas expressões justamente usada nesse sentido. O texto é 1 Coríntios capítulo de número 2 e o versículo de número 3, que Paulo diz que esteve entre os irmãos de Corinto com temor e tremor quando foi transmitir a mensagem de Deus. Eu coloquei aqui no quadro para vocês as duas expressões que aparecem no texto grego do Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo de número 2 e versículo 3. Para a palavra temor, nós temos o termo phobos. Phobos significa medo, angústia, pavor, profunda reverência causada por grande preocupação diante da iminência de perigo, dor, mal e coisas do tipo. Ok, então o que é o phobos, que é o temor? É um sentimento, um estado onde a pessoa está sentindo atemorizada, sentindo constrangida, sentindo amedrontada por causa da preocupação que ela tem diante de uma determinada situação. Aqui, conforme aparece no léxico grego, diante da iminência do perigo, de dor, de mal e coisa do tipo. Então o que acontece? O temor é aquele sentimento que toma conta da pessoa diante de certas situações, de certos fatos, ou até mesmo de certas pessoas. Quando o indivíduo diz que está ali com temor, como foi o caso de Paulo aqui em 1 Coríntios 2 e 3, ele está dizendo que ele está sentindo, ele está com um sentimento de respeito, de reverência, como se fosse um certo tipo de medo, mas não aquele medo negativo, mas um medo no sentido mais de uma reverência diante da pessoa de Deus, o qual está na sua frente enquanto ele transmite a mensagem. Enquanto ele está transmitindo aquela mensagem, ele tem convicção de que Deus está diante dele. E isso o faz sentir uma profunda reverência diante da grande responsabilidade que lhe traz também uma grande preocupação. Isso é o básico aí do que seria o temor, o phobos do grego. E nós temos o tremor, que é o termo tromos. Então nós temos phobos, que é temor, e tromos. Tromos é tremor. Tremor significa estremecer, tremer literalmente o corpo. O que seria o tremor? O tremor seria aquela famosa tremedeira diante da responsabilidade, diante do nervosismo, diante da pressão, da responsabilidade que o indivíduo está exercendo. Então ele começa a tremer. Isso seria o tremor. E o tremor, ele funciona como um resultado do temor. Quando você sente medo, é natural que o seu corpo comece a dar sinal, como tremer, por exemplo, é um dos sinais do seu medo. Então, quando o indivíduo diz que ele está com temor e tremor, significa que ele está com sentimento de reverência, como se fosse uma espécie de medo profundo, e isso faz o seu corpo tremer. Isso seria o temor e tremor. Diante do púlpito, o que sentido faria a pessoa dizer que está com temor e tremor? Isso se encarregaria de dizer que a pessoa está sentindo profunda reverência, está sentindo o peso da sua responsabilidade dentro de si, o seu sentimento, o seu interior percebe a tamanha responsabilidade, demonstra uma certa preocupação com a responsabilidade que está exercendo, sabendo que está fazendo algo muito sério. E diante desse sentimento que é o temor, o seu corpo começa a reagir com tremores, com tremedeiras, com estremecimento. Isso seria o temor e tremor. Phobos e tromos, né? Phobos e tromos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, você encontra essas duas palavras. Todas duas são substantivos masculinos de segunda declinação. Phobos e tromos. Beleza? Espero ter explicado aí o que seria o temor e tremor a partir do texto bíblico. Deus abençoe.